Olá, tudo bem? Quero agradecer a sua participação, estar aqui aceitando esse convite de juntos. Esse novo normal faz com que, às vezes, a gente cria o hábito de usar máscara, e nesse exato momento vamos evitar, assim, que essa necessidade seja de fato. Bem, falamos muito sobre os desafios dos novos profissionais. E muitas vezes você escolhe um curso e não sabe como vai ser o primeiro período depois que você conclui. Alguns cursos, eles têm algumas características que outros não. E eu convidei, e agradeço a vocês por terem aceito, 3 profissionais de áreas bem parecidas. Olha, quase distintas. Da área de tecnologia. Convidei o Matheus. Matheus, muito obrigado por estar aqui com a gente. Trabalha numa área que ela permite que você já esteja no mercado de trabalho antes mesmo de concluir. Mas é importante lembrar que precisa concluir para que você possa melhor se qualificar. Porque muitas vezes as pessoas esquecem que a área técnica e a área teórica precisam quebrar os paradigmas somente da prática. Aí você também entra num curso chamado Administração, e eu convidei a Luciana. Luciana, muito obrigado por aceitar assim, o convite. A Luciana, ela conclui um curso que, ao terminar o curso, ela já está apta a exercer formalmente a graduação que ela fez. Contudo, existem cursos que não têm essa facilidade. E existe o curso de Direito, Yasmin, doutor Yasmin, né? Que é um curso interessante. Você tem uma graduação, concluída a graduação, você tem que fazer uma prova na OAB para que você, nessa prova, dividida em 2 fases, habilite você a exercer a função de advogado. Contudo, isso não lhe proíbe de você, mesmo não tendo ainda a OAB, mas com o curso concluído, você fazer pós-graduações e se especializar. Só que todos esses profissionais, eles vivenciaram uma situação. E essa situação chama-se Covid. E vamos falar sobre isso. Bem, meu nome é Gilvan Falcão. Seja bem-vindo a mais uma live onde eu estou trazendo, num modelo novo, várias pessoas para ser eu mediador. Bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou convidar a cada um que possa se apresentar. E é claro, quando você faz isso, lembra muito aquele trauma de algumas pessoas que a gente diz em ordem alfabética. A ordem alfabética, normalmente o Y está lá no final. Yasmin, faz sentido isso? Faz sentido. Olha, Matheus, você está privilegiado. Independente de que ordem seja, você vai ser o segundo. Então, é verdade. Me permite que a gente hoje faça uma ordem alfabética inversa. Normalmente, Yasmin nunca teve essa sorte. Eu estudei com Yasmin sempre. Yasmin, por favor, eu vou pedir a vocês 3 que se apresentem e falem um pouco aí da experiência e como as pessoas podem conhecer mais vocês como profissionais e como é que esse momento que vocês estão vivenciando. Yasmin, com a palavra. Boa noite, gente. Boa noite, Gilvan, Luciana, Matheus. Obrigada pela oportunidade de estar participando dessa live, de estar compartilhando, né, com os meus colegas de profissão recém-formados as diversidades, os desafios que é estar formado em Direito, né, frente a todos os percalços que estamos enfrentando no ano de 2020.
Meu nome é Yasmin Oliveira, eu sou formada em Direito, faço pós-graduação em Direito Penal, Processo Penal, Criminologia, e notando essa dificuldade de iniciar, né, na carreira jurídica, eu procuro compartilhar no meu Instagram, Yasmin_ADV Oliveira, convidar todos que entrem na minha página, lá vocês vão ser direcionados para todos os canais de comunicação, que eu vou estar auxiliando vocês e compartilhando um pouquinho também do que eu passo, do meu convívio. Atualmente, eu trabalho no escritório de contabilidade, sou responsável pelo departamento fiscal desse escritório e atuo também como advogada autônoma, né? No mais, acho que é isso, não vou me estender muito nas apresentações, que eu acho que tem muita coisa bacana para a gente conversar nessa live ainda. Olha, veja como é uma coisa interessante. Muitas vezes, as pessoas têm tanta coisa para compartilhar, mas, às vezes, elas precisam ser como o direito diz. Elas têm que ser questionadas, perguntadas, porque se você não faz isso, a pessoa... Você não puxa. A gente vai puxar muita coisa da Yasmin. Yasmin, parabéns aí. Matheus, fala um pouco de quem é Matheus, o profissional, para a gente. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço pelo convite. Fico feliz também de poder ajudar qualquer um que está interessado em entrar na área de tecnologia ou que está, de alguma forma, entusiasmado com essa área, quer saber mais sobre. Eu me formei esse ano, comecinho do ano, né? Eu atuo já na área há 3 anos e há 4, se for contar o estágio aí. Então, realmente, é uma área que você tem uma oportunidade de entrar mesmo antes de se formar. Além disso, eu faço pós-graduação em desenvolvimento web, em cibersegurança, em Java e também uma graduação em engenharia da computação. Eu atuo como desenvolvedor de aplicativos e web na Uniub, na Universidade de Uberaba. Também já tive a oportunidade de atuar na Sankia e numa empresa chamada MEP, que é uma empresa de engenharia também. Minhas redes sociais, vocês conseguem entrar em contato comigo, é Matheus Valente, né, a maioria delas. E eu espero que eu possa sanar qualquer dúvida aí e comentar sobre a carreira e sobre a área de tecnologia e do período que a gente está vivendo. Gilvan? A área de tecnologia, ela foi estigada de uma forma absurda no momento que nós estamos vivendo. Eu acredito que houve uma resposta de alto nível para que as empresas saíssem de uma inércia e elas ficassem de novo no jogo. E quando o Matheus comentou sobre cibersegurança, a gente vai explorar esse tema, principalmente quando você encontra hoje que as pessoas acreditam ainda que a segurança não é necessário você ter, porque o seu vizinho está mais comprometido de ser atacado do que você. E surpreende-se aquele que, quando é atacado, ele muitas vezes fica refém de pessoas inescrupulosas que tiram não só o seu direito à continuidade, mas ainda raptam os seus dados pedindo que você faça um resgate. É um assunto muito interessante que a gente vai conversar. Bem, Luciana, você aí que nessa seleção de ordem alfabética invertida, chegou agora. Fala pra gente quem é a Luciana, por favor. Boa noite, gente. Boa noite, Matheus. Boa noite, Yasmin. Boa noite. Eu sou a Luciana, me formei agora em administração de empresas, né? Foram 4 anos de muita luta. Eu atuo mais ou menos na área, sou como auxiliar administrativo na indústria chamada Logimac, que
Nós fabricamos máquinas de lavar caixas plásticas que acondicionam hortifrutis, laticínios, peças de automóveis, etc. Então, eu estou desenvolvendo bastante do conteúdo que eu vi na faculdade nessa empresa que eu estou hoje. E estou gostando bastante da área. Gilvan? Pera, vê o que acontece normalmente. As pessoas entram na faculdade e elas acreditam que a meta dela é concluir o semestre, o período. Elas não criam nenhum vínculo estratégico para, ao sair, para ter um novo momento, um momento de realização profissional. O network que eu comento é uma das coisas mais interessantes que as pessoas passam 5 anos, 4 anos convivendo, criando laços afetivos, criando até mesmo situações de crescimento, e elas esquecem dessa funcionalidade, dessa capacidade. E isso vai cobrar um preço muito caro. Vamos lá. Olha, vou começar com Yasmin. Yasmin, quando você foi apresentada esse ideal da realização profissional, falaram para você que era importante ter um escritório de advocacia. Era importante você ter um local aonde você pudesse receber o seu cliente. O cliente precisaria se sentir não só acolhido, mas ele ver que todo um ecossistema profissional estava acontecendo. Aí vem a pandemia. Como é que fica uma pessoa que levou 5 anos ou até mais imaginando essa necessidade e quando cai diz, eu tenho que mudar toda a minha estratégia para um mundo onde o escritório pode ser a cafeteria, aonde pode ser um escritório não ser tão luxuoso, eu preciso, na verdade, de ter um local para guardar os processos, guardar processo, mas o processo também não é eletrônico. Mas eu preciso de ter uma cópia. Veja, fala como é que caiu para você esse momento que até então você não tinha levado isso em consideração. Pergunta difícil, né, Yasmin? Sim, exatamente, porque foi como você falou, a gente passa ali 5 anos, né, da nossa graduação aprendendo ali a forma como o direito como é que eu posso dizer, ele segue aquele padrão, aquele formalismo, a questão de ter um ambiente físico para estar atendendo o seu cliente, um arquivo cheio de papel para guardar processo, e a pandemia veio e ressignificou tudo, completamente, o direito foi completamente ressignificado. As demandas, a partir do momento, né, que surgiu a pandemia, porque ninguém previa a pandemia, né? No último período da minha graduação, nós tivemos uma matéria chamada Empreendedorismo Jurídico. E por mais que nós ouvíssemos falar da advocacia 4.0, não tinha como prever o que ia acontecer no ano em que eu me formasse. E aí veio a dificuldade tanto para se adaptar ao novo normal da advocacia, quanto para adentrar o mercado de trabalho, se inserir no mercado de trabalho, né? Porque os tribunais pararam, os escritórios fecharam, né? Quem não estava preparado para se adaptar à era digital, fechou as portas. Então, como lidar com a advocacia frente à pandemia? E esse foi um dos primeiros, né, desafios que nós formados em direito, enfrentamos. E veja, mais uma dúvida sobre isso. Porque, veja, quando você tem um escritório você já tem uma clientela, você já tem referências, você já tem todo um processo andando, é até, entre aspas, um pouco mais ou menos desafiador você mostrar que você é uma pessoa competente. Veja que desafio. O novo profissional de uma geração que tem tudo para ser um expoente
ele encontra-se como desafio. É uma coisa que você está de parabéns. E o que você está fazendo para superar isso? Olha, uma das estratégias que nós utilizamos muito é o marketing digital, né? É inevitável que com essa pandemia as pessoas tendo acesso à internet duplicaram, triplicaram. Então, assim, o meio que nós temos, porque como tudo mudou, a maneira como você vai prospectar um cliente, vai fidelizar esse cliente, a maneira como você vai atender, a maneira como você vai acolhê-lo, mesmo à distância, né? Então, um dos meios que nós temos é o marketing digital, a criação de conteúdo jurídico, porque as pessoas com essa pandemia têm uma necessidade ainda maior de esclarecer suas dúvidas, né? E elas não têm um acesso assim tão fácil. Então, o marketing jurídico, ele veio justamente para isso, para facilitar, para você se comunicar com o seu cliente, para você humanizar a advocacia. Eu acho que foi um dos meios assim mais estratégicos para quem se formou em direito, a criação de conteúdo de valor, distribuir esse conteúdo para as pessoas, facilitar o acesso à justiça, o acesso à solução dos problemas, né? Porque as pessoas se depararam com a inviabilidade da justiça. Troca de calor humano, você consegue até sentir melhor como é que está o clima para que você possa abordar, e aí você encontra empresas que elas, teoricamente, estariam necessitando ir para um home office, mas se encontram com processos que elas não têm condições de se desligar para ir para o home office. E muitas vezes aquela tão famosa máscara não é que impede a pessoa, a empresa dar continuidade, são os processos, e isso é um desafio enorme, enorme para a área de administração. É isso que você consegue identificar dentro desse momento que o novo profissional de administração tem que conviver? Realmente, esse processo, ele está bastante, não sei qual que é a palavra que eu uso, avançado, porque tem muitas pessoas que eu tenho contato, mesmo lá na empresa, que estão trabalhando home office. Igual, e tem eu que não trabalho home office, né? Eu tenho que estar lá todos os dias. E isso, para mim, é muito bom, eu gosto muito de fazer um tete-a-tete com as pessoas lá. A gente fica em contato. E como é que vocês hoje estão fazendo esse tipo de continuidade, de motivação para a equipe, de fazer com que a equipe esteja motivada? Porque você não pode simplesmente se restringir a um Zoom, ou a uma videoconferência, ou um WhatsApp, ou um telefone, ou uma mensagem. Tem que existir toda aquela harmonia que a administração ela requer. Isso, como é que está sendo para esse profissional? Te falaram isso quando estava na faculdade, que você ia ter toda essa necessidade tecnológica? Olha, não foi falado na faculdade não, viu? Eu estou aprendendo ao vivo mesmo. A gente, lá na empresa, a gente sempre tenta motivar os profissionais levando, hoje em dia está mais tecnológico, né, mas com visitas também, visitamos os nossos clientes com todos os cuidados possíveis, né, mas sempre levamos com o marketing digital todos os nossos produtos, a todo momento, todos os dias temos um marketing, estamos com um marketing diferente, para conquistar novos clientes, manter os antigos, e com os que nós já temos, né, chegar um pouco mais perto deles, tentar
tirar um pouco essa distância que nós estamos tendo. E estamos conseguindo. Isso é bom, parabéns. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para um amigo querido, o Marcos Pimenta. Pimenta é uma pessoa desse mundo tecnológico, desse mundo que hoje está sendo a alternativa das empresas e dos profissionais para que eles possam, de uma forma até mesmo quebrando as fronteiras geográficas, estarem no mercado. E quando a gente fala nisso, quando a gente fala sobre tecnologia, eu vou direcionar agora as minhas perguntas para o Matheus. E olha, eu vou começar assim, Matheus, até onde as pessoas acreditavam que segurança da informação, que a parte de infraestrutura e todo aquele aporte que muitas vezes ninguém vê, é necessário ser visto, ser acompanhado, ser lembrado, porque quando precisa, se não tiver em condições, a empresa para. Como é que você está vendo isso dentro desse contexto? Como é que na faculdade te mostraram que esse era uma tendência que todos nós agora não vamos voltar mais, temos que dar continuidade, melhorando, aperfeiçoando. Como é que foi isso aí, Matheus? Olha, dentro do curso de Sistema de Informação, a gente teve inúmeras matérias que tocaram nesse assunto. A gente está sempre discutindo sobre o que a gente chama de escalabilidade, que é a capacidade de se manter aqueles serviços que a gente está tão acostumado e cada vez agregando mais, né? A capacidade de que esses serviços continuem disponíveis, independente do tanto de usuários ou do tanto de horas que a gente tem, né? Durante a pandemia, o Netflix bateu recorde, o YouTube bateu recorde, e por trás disso tem uma infraestrutura gigante com camadas de segurança de informação, projetos de hardware, projetos de software. Então existe toda uma engenharia que é feita para permitir que isso ocorra, transparente, né? A gente, quando acessa um site desse, a gente não está pensando, até mesmo para a gente que está na área, a gente acaba nem sempre pensando no que está ali por trás, mas ali por trás existe muita estrutura, tanto física quanto de software, e por trás disso muito planejamento. E durante a faculdade nós vemos algumas matérias que nos ensinam a como planejar isso, né? E existem também algumas pós-graduações que levam a entender como esse mundo novo funciona, né? A arquitetura de soluções, engenharia de software, a própria segurança da informação, e todas essas áreas, elas acabam tendo em comum essas matérias sobre a escalabilidade, né? E isso é um dos fatores mais importantes durante a pandemia. Durante o curso, né? E a pandemia, ela obrigou, de certa forma, muita gente a se renovar. Muitas empresas se renovando, muitas empresas tendo que se atualizar e criar novas soluções que ela não esperava ter que criar com tanta velocidade. Acabou sendo um divisor de águas. Quem conseguiu fazer isso com maestria se saiu bem. Quem não conseguiu, infelizmente, às vezes até teve que fechar ou teve danos materiais grandes ali, né? E nesse contexto, essas empresas, elas demandaram muito da área de tecnologia. Então, começou a ter um foco sobre a nossa área e sobre todas essas questões, né? Então, a pandemia acabou mudando um pouquinho o cenário. O cenário ele já vinha aquecido, mas ele acabou se aquecendo ainda mais por conta disso. E a segurança da informação, ela acabou entrando bastante em foco, porque nos últimos 3 anos, 2 anos, 3 anos, depende dos eventos que a gente está considerando, mas nos últimos anos, nós
nós tivemos questões relacionadas à política de privacidade. Então, a gente, em um certo momento, aceitou que, ao usar os aplicativos que a gente tanto gosta, né, o YouTube, o Facebook, as redes sociais em geral, ou mesmo um GPS, a gente passou a não ter, a abrir mão da nossa privacidade, abrir mão de termos, de não nos expormos como produto, e isso acabou sendo muito explorado e acabou levantando uma atenção mundial, né, e isso acabou virando legislação em muitos países. Então acabou que muitas empresas, a partir desses anos, tiveram que se preocupar muito com a segurança da informação e com a privacidade das pessoas, né? A gente teve leis criadas pelo mundo, aqui no Brasil LGPD, então acabou demandando muito essa questão de segurança e políticas de privacidade. Então o que você está mostrando para mim é que a área de tecnologia ela tem mercado, beleza? E ela tem hoje um novo enfoque, beleza? E como é que você se vende? E como é que você compartilha na rede social ou dentro da sua camada, do seu network, que você é um produto, por favor, não entenda mal, que é um produto necessário a ser requisitado. Se você vai na área jurídica, nós temos uma OAB que tem um código de ética que ele é muito rígido, e esse código de ética ele faz que muitas vezes o advogado tenha que se reinventar para que ele não possa ser penalizado em detrimento das qualidades que ele tem. Se você entra na área administrativa, você encontra toda uma necessidade de compartilhar essa seu conhecimento para que você possa ser requisitado. Porque sempre as pessoas dizem, o mercado está aquecendo. Eu digo, tá mesmo? Tá, o mercado está aquecendo. Eu disse, então deixa eu fazer uma pergunta para você. Você teve, nessa semana, quantas propostas para você mudar de emprego? Aí ele diz, nenhuma. Então o mercado pode estar se aquecendo, mas o seu network não está lhe vendo fazendo parte desse mercado aquecido. Você tem vergonha de ser um profissional ou a sua competência ser compartilhada? Então, vou começar com Yasmin. Como é que ela está fazendo com esse tipo de forma de fazer com que as pessoas façam isso? É através de uma página no Facebook, pelo Instagram, criando uma fanpage, usando um Linktree da vida, usando um QR Code, usando o quê? O que você não teve essa informação, mas assim que você parou e disse assim, se eu quiser dar continuidade ao meu projeto, eu tenho que fazer. Conta pra gente, Yasmin. Bom, Givan, basicamente é permitido que você use todas essas ferramentas. O código de ética da OAB, ele permite ao advogado anunciar os seus serviços, seja individual ou coletivamente, mas para finalidade exclusiva de transmitir informação. Então, ele está ligado ali ao conhecimento, né? Tipo, você não pode mercantilizar a advocacia, entendeu? Você pode produzir o conteúdo, você vai produzir o seu conteúdo de valor, mas nunca você vai colocar assim, garanto o melhor preço de Uberaba, faço o seu divórcio por tal valor. Não, isso a OAB não permite, ela veda. Mas a criação de conteúdo você pode, é permitido. Eu vejo muita gente compartilhando conteúdo jurídico só por compartilhar, não tem foco, né? A pessoa não se questiona por que eu estou criando esse conteúdo? O que eu quero gerar com a criação desse conteúdo? Eu quero curtida? Eu quero quero prospectar cliente? O que eu quero com esse conteúdo? Né? E outra coisa que a gente precisa tomar cuidado também é que a carreira jurídica em si,
ela é repleta de termos jurídicos muito difíceis, muito técnicos. E se a sua intenção é prospectar cliente, você não vai conseguir dessa forma, né? Você precisa viabilizar a advocacia, você precisa permitir que as pessoas tenham acesso fácil à advocacia. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter na criação de conteúdo. Com relação às redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, QR Code, tudo é válido, desde que facilite e simplifique a vida do seu cliente. Opa! Luciana, eu comento muito que algumas empresas, elas, na visão de reduzir custos, ela usa plataformas que são plataformas que hoje estão disponíveis no mercado. Tipo, ela monta toda a sua estrutura de comunicação utilizando o WhatsApp. E quando houve um bloqueio do WhatsApp, todo mundo descobriu o Telegram. E hoje, grande parte das pessoas verem que grupos no Telegram conseguem muito mais facilidade de ter mais recurso do que no WhatsApp. Mas isso, cada caso é um estudo. A minha ideia, não quero polemizar quem é melhor ou é pior. O que eu estou dizendo é que as empresas muitas vezes usam de plataformas públicas para fazerem essa parte administrativa. E como é que você vê isso dentro desse contexto que vocês, como administradores que precisam da informação, da agilidade das coisas, dentro do risco que vocês visam ou vislumbram quando tem essas ferramentas? Olha, nós da administração usamos a nosso favor essas ferramentas, né? O marketing digital é uma matéria que nós fazemos. Então, nós temos que, por direito, fazer tudo que é possível para colocar em todas as plataformas o que o nosso cliente pede, né? Então, nós usamos tudo a nosso favor e usamos para o bem. A dificuldade, quando você está recém-saída da faculdade e entra numa empresa onde tem pessoas que já estão vários anos e tem sucesso, que ele está, essa mudança de visão de administração, de paradigma do sucesso, o sucesso passado, muitas vezes, para alguns administradores, é o grande, assim, eu não vou chamar de obstáculo, mas é o grande desafio que o administrador ele necessita para mudar. Isso é um fato que você precisa ter habilidades de network, de empatia, para fazer com que esse tipo de mudança aconteça, Luciano? Com certeza, nós temos que ter empatia e habilidade para lidar com os profissionais que já estão há mais tempo na área que você, né? Você tem que saber por onde entrar. A gente também não vai chegando e pegando o banquinho sentando na janela, né? Tem toda uma escada para construir até chegar no patamar que talvez que os maiores estão. Isso é verdade, você está certo, viu? Muitas vezes o grande erro que as pessoas cometem é acreditar que recém-formados eles já habilitam sentar na janela ao invés de conquistar e receber o convite para entrar na janela. Eu quero mandar um abraço para o Eduardo Carvalho, para o Iago, para a Lilian. Lilian, um abração aí para você. Mas, Matheus, vê que filé mignon eu passei para você. O importante dessa live é que ela vai estar no nosso canal do YouTube, tá certo? E você vai poder acessar e compartilhar ela para quantas pessoas você imaginar, porque tem uma coisa, às vezes tem um momento que você diz, fulano deveria estar escutando isso, que é para ele. Eu concordo com você. Mas veja, olha, Matheus, vê, Instagram, Facebook, LinkedIn, Linktree, WhatsApp sem dupla segurança, sem dupla checagem. Vê o risco que muitas vezes os profissionais eles convivem e eles não têm essa consciência. Como é que o profissional da área de tecnologia
que muitas vezes ainda pensa que a tecnologia para esse profissional é binária, e eu defendo tem que ser hexadecimal, porque ele tem hoje profissionais que ele convive, que tem um conhecimento, não só à base do Google, mas também à base da experiência que ele tem em lidar com clientes de outros países, de outras vanguardas. Como é que você, recém-formado, querendo entrar no mercado, faria para que as pessoas pudessem conhecer você? Fala para gente. A sua área é uma área que ela está na janelinha. E isso é verdade. Ela pode receber a pedrinha antes de chegar no condutor. Fala pra gente. É verdade. Bom, a nossa área ela tem algumas ferramentas específicas para a gente compartilhar o nosso trabalho, né? Falando agora mais especificamente da área de desenvolvimento, nós temos aí o GitHub, que é uma área que a gente pode colocar lá nossos códigos, nossos protótipos e servir de uma espécie de portfólio, né? Além disso, para quem desenvolve web mobile, mostrar os seus produtos também é uma boa maneira de se vender, vamos dizer assim, né? Então, existem, além dessas ferramentas específicas, o próprio marketing digital, as mídias sociais, né? Na nossa área, essas ferramentas mais específicas são muito consideradas, principalmente quando a gente está falando de entrar no mercado de trabalho de maneira... entrar numa empresa, né? De maneira autônoma, a gente tem um portfólio assim, mais visual, a gente pode montar um sistema, um site, um aplicativo para a pessoa ver. Agora, quando a gente fala de concorrer a uma vaga, a gente tem aí o próprio GitHub, tem o próprio LinkedIn, que a gente pode compartilhar coisas mais técnicas, então as empresas podem nos conhecer de maneira, sob um olhar mais técnico, né? Então tem essas duas maneiras aí, depende um pouco do que a pessoa pretende, se ela pretende ir para uma carreira mais de fazer autônoma, né, uma carreira mais autônoma, ou ela quer angariar ali uma oportunidade em uma empresa. Então tem essas duas vertentes aí. A área de tecnologia, eu tenho uma formação, mais de 30 anos na área de tecnologia, né? Depois eu me especializei para a área de gestão. E, recentemente, juntamente com Yasmin, eu concluí o curso de bacharel de Direito e estou me programando porque devo fazer o teste da OAB no próximo ano. E o direito que eu vou assim, abraçar, ele vai ser o direito digital. Porque eu vejo cada vez mais as fronteiras do direito digital, ela está muito, muito ampla, né? E tanto é que meu TCC foi falar sobre o direito ao esquecimento. Mas o que eu vejo, muitas vezes, é que o profissional, ele não usa as ferramentas que você acabou de falar. Veja, o LinkedIn. O LinkedIn, ele é uma rede de relacionamento profissional. E muitas vezes as pessoas estão tão apegadas ao currículo, papel, e que muitas vezes também dizem assim, eu posso colocar o seu nome, Gilvan, como referência para o meu currículo, papel? E aí eu questiono, usa a minha recomendação ou a recomendação das pessoas para você fazer com que as pessoas te conheçam lá no teu LinkedIn. E o LinkedIn, para mim, sem recomendação, ele é mais um Facebook profissional, que você tem uma série de pessoas. E eu vi hoje, e antes eu tive um imprevisto familiar, e que eu tive que me ausentar um pouco, mas eu estava olhando e eu não fiz uma recomendação para você, Luciana. Eu não fiz uma recomendação para você, Yasmin. Eu não fiz uma recomendação para você, Matheus. E eu me comprometo
a escrever o que eu percebi de vocês nessa experiência que eu estou tendo, compartilhar com as pessoas da minha rede de relacionamento, tanto profissional quanto pessoal, o quanto sérios vocês são e o quanto eu recomendo que as pessoas contactem vocês. Olha, Luciana, quando você entrou na faculdade, você imaginava utilizar uma ferramenta do tipo LinkedIn para fazer com que as pessoas conhecessem a Luciana profissional? Ou até mesmo ter uma fanpage lá no Facebook falando sobre desafios dos administradores nesse momento tão sugêneres? Você já pensou alguma vez que isso seria possível, Luciana? Não, quando eu entrei eu não pensava que isso era possível, não. Evoluiu muito. De lá para cá aconteceram muitas coisas. E coisas, assim, para melhor, né? Graças a Deus que a gente tem essas ferramentas maravilhosas para a gente se autopromover. Isso. Olha, interessante, né? As pessoas morrem de vergonha de se autopromover. O endomarketing, você não tem ideia como é um paradigma tão certo. É uma limitação, um bloqueio. Quando você chega para uma pessoa e diz assim, eu preciso que você fale com a tua rede de relacionamento, que eu estou precisando ajudar essa pessoa aqui. Você vorazmente compartilha. Aí eu questiono, quem é a pessoa que mais te conhece? Quando ela descobre que ela é a pessoa que mais se conhece, eu digo, por que você também não compartilha, não posta no seu LinkedIn, não posta no seu Instagram, ou reposta? Por que essa vergonha? Isso, por incrível que pareça, a área de tecnologia é especialista em ter essa limitação. Tô certo? É verdade, é verdade. E tem muita dificuldade disso, muito mesmo. Porque nós temos hoje um mundo onde você, que escolheu a área de tecnologia, eu vou usar a área de tecnologia como exemplo, mas qualquer área se aplica. Se você não começar a compartilhar com toda a comunidade digital o quanto você se esforça para sair daquele patamar da mesmice e ser uma pessoa potencialmente importante para a empresa, você não está fadado a falir. Não. Você está fadado a se frustrar, acreditando que aquilo que você escolheu não é o certo, porque não te ensinaram a quebrar essa vergonha de fazer isso. Yasmin, você comentou que no final do curso você teve aula de empreendedorismo. Beleza? Quebrando. Certo. Nossa, olha, um abraço para o professor João Paulo, professor que quebrou os próprios paradigmas do que é o empreendedorismo, dando dicas e mostrando que um escritório de advocacia, ele é uma empresa que o apurado não é lucro, ele tem que retirar seus custos, saber identificar aonde, na verdade, está tendo os seus gastos para que seja produtivo e fazer isso, e saber dizer não em algumas situações. Aí eu digo, te pergunto, seria interessante que essa cadeira fosse dada no meio do curso? Olha, eu digo que seria e ao mesmo tempo não, né? É claro que o empreendedorismo jurídico ele é extremamente importante, porque durante a graduação você não aprende a vender o seu serviço, né? Se é que eu posso usar essa palavra venda, né? Você não aprende a ser empreendedor. E diante da nossa realidade, do que a gente está vivendo hoje, a gente sabe e compreende e tem a maturidade de entender o quanto o empreendedorismo jurídico é importante e foi importante. Nós tivemos essa matéria no 10º período,
né? Estávamos preocupados o quê? Com o TCC, com o AB, a gente não tinha a mente tão aberta, nós não estávamos preparados para pensar fora da caixa, porque dentro da nossa caixa tinham diversas outras coisas, diversos outros problemas, né? Esse foi o ponto negativo de ter essa matéria no último período, quando a gente já estava, né, extremamente cheio, e é um ponto positivo ter ela no meio da faculdade, ou no início que seja, sabe? Eu acho que nós devíamos ser preparados desde o começo, né? Porque só teoria não adianta, né? Infelizmente o direito ele é baseado, a maneira como ele é ensinado hoje nas instituições são apenas baseados na teoria, e a gente precisa de prática, sabe? O desconhecimento dos procedimentos, da técnica, da prática em si, ela causa muito medo, muita insegurança, e às vezes você se retrai por conta disso, por conta desse medo, da insegurança, e não se retrair, você não mostra a capacidade do profissional que você é. Então, eu acho, sim, de extrema importância ter o empreendedorismo jurídico desde o começo, para no começo ali você ter aquela noção, nossa, eu preciso disso, porque foi como eu falei no começo, dentro dessa matéria nós víamos o que era advocacia 4.0, mas hoje já se fala em advocacia 5.0, né? Então, como que vamos acompanhar toda essa evolução? É muito rápido, ninguém previa a pandemia, né? Mesmo a gente tendo ali as aulas, os ensinamentos, ninguém tinha maturidade para saber a importância daquela matéria para nós. Então, eu acho que tem tanto o aspecto negativo quanto positivo. O negativo foi por ter tido essa matéria tarde, né? Porque a gente estava tão preocupado. Sempre, eu acho que é essencial. Sim. Junto com a minha Anéia, manda um abração aí para você, Yasmin, a Vanessa, manda um abração aí para você, Matheus. O que eu vejo é o seguinte, muitas vezes as pessoas ficavam questionando sobre uma mostra de talentos. E eu vejo que a mostra de talentos ela tem que começar a ensinar a nos vender como profissional. Porque vou trazer para você, Matheus, o Zoom, as ações do Zoom subiram de forma exponencial. Hoje, se você chega para uma empresa e diz que ela não sabe usar, ou ela não tem dentro do portfólio dela um treinamento para o Zoom, ela está, muitas vezes, destruída. O celular deixou de ser cada vez mais um aparelho para você fazer ligações clássicas, para você ter todo esse controle. E você, por incrível que pareça, facilidades que o Zoom, eu estou falando do Zoom como outras ferramentas, como também tem um Teams da Microsoft e outras, por favor, eu não estou tendenciando a nada, eu só estou citando exemplos, que você pode colocar um fundo no Zoom onde dá uma melhor privacidade e você não é surpreendido por alguém passar por detrás no meio de uma reunião, com muitos memes fazem com que pessoas elas sejam ridicularizadas porque estavam de traje menores em reuniões tão sérias. Então, eu vejo para o administrador que a visão de ter uma gestão em home office, ela é muito mais do que isso. Ela é uma gestão híbrida, que pode ser parcial home office combinado com presencial, pode ser home office total, ela pode ser o clássico presencial, mas uma coisa tem. Veja como o administrador ele tem uma situação, e eu gostaria da sua opinião, Luciana, como fazer uma gestão de produtividade para esse funcionário que ele está home office. Recentemente eu falando com um amigo meu, e ele diz assim, eu trabalho home office para uma empresa estrangeira. E eu olhei para ele e disse, você trabalha quantas horas por dia?
Não, Gilvan, eu faço um relatório e mando para minha gestora. E no relatório tem quantas horas? 8 horas. Mas, de fato, você trabalha quanto? 14. Olha, mudou um conceito. Aí onde entra a área jurídica é a legislação. E o que é que dá? Então, esse desafio, Luciana, como é que você começa a reacolher esse novo desafio dentro das suas atividades como gestora? Vê que pergunta que na faculdade não dava para consultar os universitários. É um desafio bem grande, né? Porque a gente manda um relatório, esse home office, a gente tem que mandar o serviço para a pessoa fazer em casa, né? E lá tem todos os requisitos que a gente manda, né? Independente dele trabalhar 8 horas ou 14 horas, ele tem que cumprir aquela agenda. Se não cumprir aquela agenda, alguma coisa está errada. Aí a gente vai ter que rever o que está acontecendo. Mas tem que seguir a regra. Se não seguir a regra, não tem jeito, não. Aí você vê como é que são as coisas. O direito, existe uma área que é o direito trabalhista. Vê, a CLT, recentemente, teve inúmeras mudanças, tá certo? Existe uma polêmica sobre a parte da justiça do trabalho, mas é assunto para outro momento. Mas veja como profissional, Yasmin, ele precisa conviver com novos momentos que não nos ensinaram quando estava no tempo da faculdade. Como é que você enxerga isso? Você está fazendo processo penal, mas uma advogada que recém iniciando, ela muitas vezes não tem ainda o luxo de escolher ainda uma área que ela melhor se adapte, não é isso? Como é que fica isso? Exatamente. Você se especializa numa área, inclusive esse é o grande desafio, né? Logo que você forma, que você tem a sua carteirinha na mão, muitas vezes você não sabe o que fazer, né? E aí? Devo me especializar? Devo me apresentar como advogada especialista em tal área? Ou devo me apresentar apenas como advogada? E eu acho que, assim, a advocacia generalista, ela não tem que ser vista negativamente. Você tem a opção, sim, de se especializar, você não precisa se privar a isso, né? Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter os pés no chão de que você não vai conseguir abarcar todas as causas, você não vai conseguir abraçar todas as searas jurídicas, porque a legislação muda todos os dias. Então, assim, a minha visão trabalhe o seu networking, sabe? Você é especialista em direito criminal? Ótimo, mas você tem amigos que são especialistas no direito de família, no direito do trabalho, faça parcerias, sabe? As pessoas, elas, tipo, quando a gente se forma, as pessoas tendem a se ver como adversários, né? E não é assim generalista, óbvio, porque é ali que você aprende o grosso, né? É ali que você cria a casca da advocacia, mas também não tenha medo de se especializar e não pegar as demais causas. Você nunca vai virar para o cliente e falar assim, não, eu sou advogado criminalista, eu não vou pegar a sua causa. Não, jamais. O cliente precisa ter confiança em você, ele precisa se sentir naquela área. Ótimo, olha, eu sou advogada criminalista, mas eu tenho parcerias com excelentes advogados na seara civil, na seara trabalhista, e nós vamos solucionar o seu problema, estamos aqui para isso. Então, eu acho que a gente precisa passar esse conforto acima de tudo. Você tem um viés tecnológico na área de cibersegurança, que você também tem um viés na área de desenvolvimento, não é? Então, mas o contexto é que você precisa sempre ter o um viés de equipe, porque muitas vezes
pessoas, tem profissionais que você pode ganhar menos, mas também ganhar com parcerias. Isso acontece na indicarem e você, ou te procurarem e você dizer assim, olha, deixa eu indicar fulano. Com certeza, a nossa área, ela parcerias. Para você fazer um sistema, um aplicativo, um site, o seu objetivo, você vai precisar de uma multidisciplinaridade. Não vai dar para você, como profissional, fazer aquilo tudo, porque você precisa às vezes, de expertises que você não tem, tanto dentro da nossa área como fora, né? Às vezes, por exemplo, um site, eu já precisei de um tradutor para fazer, então eu vou ter que ter algum networking na qual eu possa indicar um tradutor, um revisor de texto, um designer. Então a gente tem fora da área e dentro da área também, uma pessoa especializada em redes, uma pessoa especializada em infraestrutura. Então a gente tem que ter um networking muito bacana, tanto para poder indicar e fazer parcerias, quanto para saber aonde ou como eu chego naquele objetivo. Isso mesmo. Luciana, certa vez eu estava comentando com uma pessoa e eu disse para ela o seguinte: eu posso não saber fazer, mas dentro do meu network, provavelmente alguém conhece alguém que faz. Isso para o administrador é tudo, não é não? É você procurar, tá certo? E gerar isso que a Yasmin comentou, que é o seguinte: olha, não se preocupe, eu estarei abraçando a forma de solucionar isso. Para um administrador é fundamental esse network. Faz sentido isso, Lu? Faz muito sentido, porque se eu não souber, eu sei indicar quem saiba fazer. Fácil. Um de vocês é o seguinte: vocês já vivenciaram o processo de ir para a faculdade, ter uma colação de grau, conviver diariamente, ou remota, ou presencial, algumas horas, e se vocês tivessem a opção de fazer com que o tempo voltasse? Olha, voltou. Você entrou na faculdade, Yasmin, com todo esse seu conhecimento. Voltei os anos louros, lhe coloquei no primeiro período da faculdade e eu te pergunto, o que é que você faria de mudanças de prioridade e de estratégia para hoje dizer assim: eu comecei um novo momento profissional? Por onde você faria? Com certeza eu começaria construindo a autoridade no meu nome e no meu sobrenome. Já ia começar a criação de conteúdo ali, porque a minha visão seria outra se eu tivesse tido a oportunidade de ter o empreendedorismo jurídico na minha vida no início, e eu não tive. Ninguém falou para mim: olha, faz assim que vai dar certo, faz daquele outro jeito, não, desse jeito tá errado. E uma coisa que eu fiz e me arrependo foi construir essa autoridade depois de formada. Se eu tivesse construído antes, você não precisa ter o AB para mostrar a área que você domina. Você não precisa ter o AB para solucionar o problema das pessoas. Você não precisa ter o AB para ser prestativo, sabe? Hoje as empresas, elas se preocupam muito com as habilidades técnicas, mas elas esquecem das habilidades comportamentais. Então, eu trabalharia muito nisso também. Espírito de equipe, inteligência emocional, tudo isso eu trabalharia desde o primeiro período da faculdade até o fim. E você, Matheus? Eu acho que você acabou de dizer assim: entrei. Por onde você mudava as prioridades?
Eu acho que a Yasmin colocou muito bem, né? Além disso tudo que ela falou, eu acho que é fundamental, mesmo antes de você entrar para a faculdade, conhecer a área que você está entrando, saber quais são os caminhos. Isso facilita e te elucida muito as decisões que você vai tomar dali para frente. O que você vai estudar, quais são os seus interesses. Eu entrei um pouquinho sem saber esses caminhos, então foi um pouco difícil absorver aquilo tudo e ver o que eu gostava no meio do caminho, e sem saber direito se eu ia para o lado da segurança, para o lado do desenvolvimento, para o lado da infraestrutura. Hoje eu me encontrei no desenvolvimento, sou muito feliz, tenho um pezinho ali na área de segurança de informação também, é algo que eu procuro explorar. Dentro do nosso curso é importante ter um conhecimento generalista e um ou mais conhecimentos bem específicos. E para o começo de carreira, para o começo do estudante, é importante que ele entenda isso e saiba que, apesar de ter muita coisa para ver, tem muitas áreas distintas, mas que unidas formam uma solução só. Ele tem que ter a calma e a serenidade de ter uma escolha e de ir montando isso bem devagarinho, não tentar fazer tudo de uma vez. Eu acabei em alguns momentos fazendo isso, eu não sabia bem a área que eu queria, então eu tentei de tudo de uma vez, e isso me desgastou de uma certa forma em alguns momentos, e me fez, às vezes, ter falta de tempo mesmo, tempo hábil para poder ir com mais calma, às vezes aprofundar num assunto, e eu acabei tendo que fazer isso um pouco depois do início da formação. Então eu acho que seria isso que eu mudaria. Lu, e você? Olha, retrospectiva, voltamos o tempo, mas você está com essa experiência latente, uma nova oportunidade de você começar o seu curso. O que você mudaria de prioridade? Olha, eu procuraria mais networkings, procuraria... O Matheus falou praticamente tudo que a gente precisa fazer, né? Eu só reitero, porque não tem outro caminho. Eu acho que é fundamental a gente ter pelo menos um pouco de conhecimento e força de vontade, porque se não tiver força de vontade, você não faz curso nenhum, né? E é isso. Pessoal, eu vou contar uma coisa para vocês que me deixa muito feliz. Já faz 1 hora que a gente está conversando. Se você der uma olhada, todo o assunto, ele surgiu de forma espontânea. Vocês começaram a compartilhar aquilo que é a coisa mais pura e verdadeira. Vocês compartilharam a verdade. Assim, tem pessoas que estão assistindo, e eu parabenizo você que está nos assistindo nesse momento e que está aqui, porque vocês estão vendo que todos falam de uma coisa comum: network. Todos falam uma coisa que, antes de você se preocupar em passar, você precisa se preocupar aonde você quer chegar. E você tem que ter a humildade de conversar. E você tem que ver que quanto mais você divide o seu conhecimento, mais você multiplica aquilo que as pessoas fazem, que é conhecer você. Eu vou contar como cada um foi convidado, para que vocês vejam. Quando eu analisei essas 3 áreas, que poderiam ser outras, não estou colocando outras sem prioridade, mas quando eu analisei essas 3 áreas, eu me formei e tenho várias pessoas do curso de Direito que eu conheço. E por que eu escolhi a Yasmin? Eu escolhi a Yasmin porque toda a época que eu conversei, que eu convivi com Yasmin,
uma coisa para ela deixava bem transparente, que ela não só queria concluir o curso, que ela estava imbuída em ser, de fato, uma profissional de destaque. Eu tive a oportunidade de ver a sensação que ela mandou para mim, um cartão dela, belíssimo, usando tecnologias de QR Code, usando tecnologia de LinkedIn, usando o conceito de ter, dentro desse mesmo momento, colocar um escritório, porque ela não poderia perder os valores e as referências. Eu disse que eu preciso que ela faça um depoimento. E assim que chegou você, Yasmin, eu não comentei para nenhum de vocês como vocês chegaram a serem convidados. Como é que eu cheguei a convidar a Luciana? Olha, todo mundo fala que é muito desafiador para uma pessoa que tem mãe, que tem filho, que tem toda uma família que depende e que ela precisa fazer com que os valores delas sejam mantidos, mas que os sonhos sejam transformados em realidade. Isso é Luciana. E quando você vê essa pessoa, eu disse, eu preciso que Luciana mostre isso para as pessoas que têm que se preparar para chegar no mercado, não simplesmente dizendo, eu cheguei e agora vou colocar o banquinho não na janela, eu vou colocar o banquinho lá como piloto dessa Scania que eu estou levando. Bem, mas aí eu tive uma situação. Quem eu iria convidar para a área de TI? Porque as pessoas que eu conheço, elas muitas vezes, elas esquecem de fazerem uma coisa simples, soprar a brasinha para deixar com que aquela brasa, quando recebe um pouco de oxigênio, transforme em fogo. E aí eu fui para o meu network e eu procurei um amigo do peito, uma pessoa que eu tenho uma estima enorme, que é o professor Luciano Lopes. E quando eu falei com o Luciano Lopes sobre o projeto, ele tinha entendido que o projeto seria trazer uma pessoa de mercado para falar sobre o mercado. E eu disse, Luciano, deixa eu ligar para você. E aí ele tinha indicado uma pessoa, por sinal, uma pessoa queridésima para que eu falar, que é o Paiva. E eu disse, não estou atrás da pessoa já com experiência, eu estou querendo aquele que foi o recém-formado, que quando ele bateu lá na porta e disse, amigo, o seu 11º período não vai ter professor para te avaliar. O teu 11º período não vai ter professor e colega para te ajudar. O teu período começa agora no jogo real. E ele disse, eu tenho uma pessoa para te indicar. E eu disse, quem você indica? Matheus Valente. Eu não conhecia o Matheus. Conhecia o Matheus? Não. E aí eu fiz um convite para o Matheus, mas o que é que eu percebi no Matheus? Eu percebi que, da mesma forma que os outros, eu estava querendo não simplesmente dizer, eu concluí um curso. Eu quero ser uma pessoa que venha multiplicar e ajudar outras pessoas a que saibam qual é a melhor forma de concluir um curso. Você que está aí na faculdade, independente da idade, porque não existe idade para começar, não existe idade para nada. Eu tenho aí uma amiga chamada Irani, que os cabelos brancos dela, na verdade, são um eterno charme, porque ela é uma pessoa que, se você olha, tem disposição e bota muita gente de idade inferior a 18 no bolso. Foi isso que eu selecionei, foi isso que eu procurei.
E essa live está mostrando para mim, como a última live do ano 2020, uma característica. Network vai fazer com que você passe, não por esse ano. Network vai fazer com que você ajude a outras pessoas irem ao seu lado a grandes conquistas. Então, se você não imagina o quanto é importante um network, eu vou dizer para você uma coisa: repensa não o seu dia a dia, repensa aonde você quer chegar. Eu só tenho que agradecer demais a vocês três. Foram encantadores, e eu sei o quanto desafiador é você falar para pessoas que você não conhece. Tá certo? Eu tenho um amigo de faculdade que eu gosto muito dele. Chama-se Pedro. E eu vou dedicar essa live para você, meu Deus. Eu gostaria que vocês se despedissem aí, porque vocês já conseguiram fazer com que eu me emocionasse. Foi um prazer estar com vocês, viu? Adorei. Esperamos fazer isso mais vezes. E é isso, gente. Aquele abraço. Ô, Luciana, como é que a pessoa te localiza? Você tem algum tipo de contato ou você quer ficar simplesmente nessa imagem? As pessoas podem te localizar ou não precisa? Localiza pelo Instagram, Lucimelo24, pelo Facebook, Luciana Melo. Ah, o Melo com L ou com 2 L? Com L só. Sou mais bonita. E você, Yasmin? E você, Yasmin? Eu também gostaria de agradecer a oportunidade. Foi um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho dos meus desafios mesmo, de estar aprendendo também um pouquinho da área da administração, do TI. Agradeço demais a oportunidade e convidar todos também para entrar na minha rede social, no Instagram, é Yasmin, com Y e N no final, _, ADV Oliveira. E lá vai ter muito conteúdo bacana para vocês que não só estão iniciando, mas têm o interesse de saber um pouquinho mais sobre o marketing digital, enfim, sejam muito bem-vindos. E você, Matheus? Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a todo mundo que está assistindo também, mandar um abraço para todo mundo, boas festas também. Eu uso mais o Facebook e o LinkedIn, então quem quiser me encontrar lá é Matheus Valente, o Matheus é sem H, mateus.s.valente no Facebook, o link direto. E é isso, queria só agradecer a todo mundo, foi uma honra participar, foi um prazer e obrigado. Olha, você que quer entrar em contato comigo, o meu WhatsApp é 34999128251. O meu Instagram é gilvan.falcão. O meu e-mail é gilvan@gfalcão.com.br. O canal de YouTube nosso é Gfalcão Consultoria. Mas o mais importante de tudo isso, eu tenho que agradecer a você que está aqui compartilhando com a gente. E mais, sinta-se à vontade a compartilhar esse vídeo e esse link com todo o seu network. E tenha certeza que alguém que você conhece estaria muito bem se estiver assistindo essa live, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, gratidão, e que 2020 nos deixe não só a certeza que nós conseguimos, como Fênix, ressurgir das cinzas, mas que mostre que 2021 é um ano onde o desafio começa quando nós precisamos saber que nós somos pessoas e que nós temos direito ao sucesso. Desejo a você muito sucesso, desejo a você muito network. Que falha, o meu LinkedIn, ele é gilvan.falcão.
você sabe como me achar, sabe como me localizar. Se você quiser, pode contar comigo. Um abraço, pessoal. Feliz ano novo. Um abraço. Feliz ano novo. Abraço. Abraço!